Pessoal, vamos dar continuidade a este percurso para finalizá-lo, né, falando sobre o planeta Terra. E agora vamos falar sobre as diferentes zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Para entender o porquê de diferentes zonas de aquecimento e iluminação, devemos entender o motivo, a característica que faz com que existam essas diferentes zonas, que é a nossa forma da Terra. Já vimos que a Terra não é uma esfera perfeita, nos polos ela é achatada, e à medida que ela vai chegando próximo da linha do Equador, ela vai aumentando a sua forma. Ela sofre, né, aquele formato de abaulamento, como nós estudamos nas aulas passadas. Então, a forma da Terra ajuda muito com que as diferentes partes do planeta tenham diferentes zonas de aquecimento, sejam aquecidas de maneira diferente. O que também ajuda nisso é a inclinação do eixo da Terra. Estamos vendo aqui a Terra girar em torno do Sol. Vemos, inclusive, que ela sofre uma inclinação, tá? Então, essa inclinação também auxilia, fazendo com que existam diferentes zonas de iluminação e aquecimento na Terra. E, por último, este movimento de translação, que é aquele que a Terra faz ao redor do Sol. Então, essas são as três características que fazem com que a Terra tenha diferentes zonas de iluminação. Agora, que zonas são essas? Né? Qual a característica de cada uma? Essas são as zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Só que nós precisamos relembrar as linhas imaginárias para poder entender os conceitos de cada zona. Então, sabemos que nós temos 5 linhas imaginárias e são essas linhas que vão nos auxiliar nesse estudo. A linha que corta, né, o planeta Terra em 2 hemisférios, norte e sul, é a linha do Equador. Ao norte encontramos o Trópico de Câncer e mais ao norte da linha do Equador encontramos o Círculo Polar Ártico. Abaixo da linha do Equador, na porção sul, temos o Trópico de Capricórnio e também o Círculo Polar Antártico. Relembrando isso, sabendo isso, já podemos delimitar nossas zonas de iluminação. Então, a nossa primeira zona é aquela que fica entre os trópicos, por esse motivo ela pode ser chamada de zona intertropical ou zona tropical, que ela fica entre 2 trópicos, entre o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio, cortada principalmente pela linha do Equador. Essa região em vermelho é aqui. E qual é a característica dela? Ela é bastante iluminada e aquecida pelo Sol, e a diferença entre o dia e a noite é muito pequena ao decorrer do ano. Por quê? Porque ela recebe os raios solares de maneira perpendicular, tá? Durante o ano todo. Então, a intensidade da luz solar nessa região é mais alta. Aqui são os lugares mais quentes que nós encontramos no planeta Terra, na zona tropical, aquela que fica entre os 2 trópicos. E qual é o nome daquela região que fica entre um trópico e um círculo polar? É as zonas temperadas. Entre um trópico e um círculo polar são as zonas temperadas. Existem 2. A zona temperada do norte, acima da linha do Equador, e a zona temperada do sul, abaixo da linha do Equador. Essas zonas temperadas, elas recebem os raios solares de forma mais inclinada. Raios solares, vamos dizer assim, que eles custam um pouquinho mais para chegar, né? Então, elas recebem os raios solares de maneira inclinada durante o decorrer do ano. Os dias de inverno têm menor duração e os dias de verão têm uma longa duração. O que isso quer dizer? Quando é verão na zona temperada do norte, os dias vão ter uma duração maior do que a noite. Mas aí, se é verão na zona temperada do norte, vai ser inverno na zona temperada do sul. O que quer dizer? Que nessa porção aqui, quando é inverno, os dias de inverno são mais curtos, tá? Essa é a diferença. Além dessas zonas, existe também a zona polar, que é aquela que fica entre o Círculo Polar Ártico e os polos. O Círculo Polar e os polos são as regiões mais frias, né, do planeta.
A duração dos dias também varia muito. Durante o inverno, tem regiões que ficam até 6 meses sem receber luz solar, enquanto na outra zona polar apresenta no verão insolação bastante prolongada, que é quantidade de radiação maior. Então, quando for verão em uma zona polar, na outra algumas áreas ficam sem receber luz solar. Isso durante um período de 6 meses, né? Isso aí até explica aquele sol da meia-noite, né? Então, essas são as nossas zonas de iluminação. Quanto mais próximo da linha do Equador, as regiões recebem mais iluminação e são mais quentes durante o ano todo. À medida que a gente vai se distanciando da linha do Equador, as regiões vão recebendo menos luz solar, são menos aquecidas, tá? E a duração dos dias e da noite vai ter uma diferença mais marcante, certo? E é isso, pessoal. Essa aula vai auxiliar vocês no exercício que já foi repassado, mais ou menos nas questões 6, se eu não me engano. E bons estudos e até a próxima aula.